Perfeito. Isso aí, galera. Eu tava vendo um podcast massa sobre Charlie Munger, que você sabe que eu gosto muito do investidor, parceiro do Warren Buffett, onde ele falava do custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade é aquilo. Na hora que você está fazendo uma coisa, digamos, eu decidi ir para o cinema com minha esposa. Beleza. Então, naquelas 2 horas que você está indo para o cinema, você não está indo para vários outros cantos, né? Então, você poderia ter ido para um restaurante, que seria melhor. Você poderia ter visto Netflix em casa e não ia perder tempo nem dinheiro para ir no cinema. Então, você está perdendo a oportunidade de fazer várias outras coisas porque você escolheu fazer uma. Ok. A gente vê muito custo de oportunidade em medicina de forma geral. Por exemplo, você é médico recém-formado, você vai começar a dar plantão de pronto-socorro. Se você tivesse, digamos, 10 horas para estudar alguns assuntos, você ia estudar o quê? Os assuntos que mais caem, né? Cefaleia, dor torácica. Você não vai estudar, tipo, Steven Johnson no primeiro plantão que você vai dar, porque a chance de você pegar um Steven Johnson é muito pequena, né? Na prática é muito fácil, porque a gente tem o feedback da realidade, o que é mais importante estudar e o que não é mais importante estudar. Na prova é diferente, porque na prova, a gente falou esse catatal de coisa aqui, certo? FA, síncope, não sei o que e tal. Então, ó, síncope é uma coisa extremamente frequente a gente vê no consultório. Cai muito na prova, cai muito pouco. Cai muito pouco. Já fibrilação atrial cai demais. E aí, por exemplo, o que é mais comum você ver no seu dia a dia? Uma síncope, vasovagal, alguma coisa do tipo, ou uma síndrome de Wolff-Parkinson-White. Óbvio que síncope é mais frequente no dia a dia de consultório. Ou seja, se você for estudar para a vida, estude síncope primeiro, porque é mais frequente. Mas na prova, quase todo ano cai uma questão de Wolff-Parkinson-White, enquanto que não cai todo ano questão de síncope. Ou seja, você tem que saber, é o que a gente sempre brinca, né, galera? Que a prova é um jogo. A prova é um jogo, então você tem que saber jogar o jogo. Você tem que saber, quando você vai, para quem gosta de futebol, você vai lutar, vai jogar contra o adversário. Você tem que saber, não, esse time aqui, a defesa é muito forte, o ataque é mais ou menos, então vou tentar pegar aqui no contra-ataque. Né? Enfim, você vai fazendo as estratégias. Então é a mesma coisa, tem que ter estratégia para passar na prova do título, porque você sabe os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as questões mais difíceis. Tem tema, por exemplo, congênita, né? O pessoal fala muito, tem um horror de congênita, não aprendi congênita direito e tal. A boa notícia é, as questões de congênita da prova são tranquilas de serem respondidas. Então, às vezes você fala, eu gosto muito de arritmia e eu odeio congênita. Mas aí você chega, não, cai muito mais arritmia do que congênita na prova. Então, eu acho que eu tô tranquilo. Aí, o que é que acontece na hora? Termina caindo a questão de QT longo, que você não tá vendo no dia a dia, você erra, mesmo sendo um assunto que você gosta, né, de arritmia. Enquanto que as questões de congênita, às vezes, se você tivesse estudado 2 horinhas do jeito certo, você fechava aquelas 3, 4 questões com tranquilidade, mesmo você sabendo que na prática você não vai saber manejar uma tetralogia de Fallot como pós-operatório, com várias complicações. Você sabe que você não tá com aquele domínio todo da beira do leito, mas você jogou o jogo. Você foi lá e respondeu o que precisava responder. Eu acho que isso aí é muito importante também. E aí vem essa questão, né, galera? De você conseguir planilhar as provas dos últimos anos todos para saber quais são os temas que mais caem. E não só os temas, porque uma coisa é dizer para você, galego, cai muita arritmia na prova. Ok, mas cai o que de arritmia? Cai FA, cai indicação de CDI, cai marca-passo, cai síncope, cai... Eu tenho que saber isso. Por quê? Senão você pode dar aquela estudada genérica de arritmia. Digamos, eu gastei 15 minutos estudando FA, 15 minutos estudando 5, 15 minutos estudando marca-passo. Mas adivinha, FA cai 5 vezes mais do que marca-passo. Então você devia ter concentrado mais em FA, né? Então, tem que ficar ligado nisso. Então, as peculiaridades da prova são outra limitação aqui que podem ser um obstáculo importante para a pessoa passar.